Olá galera, correção da semana. Primeira questão, a figura corresponde ao espectro eletromagnético dos diversos tipos de ondas eletromagnéticas, propagando-se no vácuo. Então aqui você tem ordem crescente de frequência, ok? Lembra que quando a frequência é baixa, o comprimento de onda é grande. E se a frequência é alta, o comprimento de onda é pequenininho. Colocando-se o espectro na ordem crescente dos comprimentos de onda, a única distribuição correta é... Então perceba que a gente quer o seguinte, né? A gente quer a ordem crescente dos comprimentos de onda. Então tem que ser da direita para a esquerda. Então só pode ser a letra B, ó. Raio X vem primeiro aqui com o menor comprimento de onda. Depois vem infravermelho, comprimento de onda um pouquinho maior. E finalmente ondas de TV, comprimento de onda maiores. Então, letra B. Segunda questão. Tem um texto aqui, mas a parte que nos interessa está aqui, ó. As micro-ondas geradas pelos telefones celulares são ondas de mesma natureza que... Então, micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Quem tem a mesma natureza que elas? A luz, só que de menor frequência. Realmente, a luz está após a faixa aqui de micro-ondas. Então, a frequência da luz é maior. Ok? Questão 3. Ondas sonoras são compressões e rarefações do meio material através do qual se propagam. Podemos dizer que o som pode se propagar através do vácuo? Não. O som não pode se propagar através de um sólido? Não. O sólido é um meio. O som somente se propaga através do ar? Não. Qualquer meio material. As ondas sonoras transmitem-se mais rapidamente através de líquidos e sólidos que através do ar. Certinho. Porque líquido e sólido é mais denso. Quanto mais denso, melhor. Questão 4. As figuras seguintes representam 3 ondas sonoras que se propagam em um mesmo meio, captadas por um microfone em momentos diferentes e transformadas em ondas transversais na tela de um computador. Então tá aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3. Quanto às suas características, pode-se afirmar que, letra A, as 3 ondas têm timbres diferentes? Não, né? O timbre é o formato da onda, perceba que é o mesmo formato aqui em todas. Letra B, as ondas 1 e 2 têm o mesmo período? Não. Perceba que a primeira onda ela é mais compridinha que a onda 2. Então o período dessa aqui vai ser um pouquinho maior que o dessa aqui. Letra C, as ondas 2 e 3 têm a mesma frequência? Sim. Repara aqui, ó, o lambda dessa onda 2 é exatamente igual ao lambda da onda 3. Então realmente você vai completar oscilações no mesmo tempo. Elas vão ter mesma frequência. Questão 5. As qualidades fisiológicas do som são altura, intensidade e timbre. A altura é a qualidade que permite distinguir um som forte de um fraco de mesma frequência. Não. A altura é a frequência em si. Tá? 2. Intensidade é a qualidade que permite distinguir um som agudo de um som grave. Não. Permite distinguir agudo e grave é a altura. Alta frequência, baixa frequência. 3. Timbre é a qualidade que permite distinguir 2 sons de mesma altura emitidos por fontes diferentes. Exatamente. É o que te permite saber de quem é uma voz ou de que som é um animal. E assim vai. Somente a 13 é a correta. Questão 6. Um estudante de física se encontra a uma certa distância de um paredão, de onde ouve o eco de sua voz. Desejando calcular a que distância se encontra do paredão, ele bate palmas de forma ritmada, de maneira que escuta a sequência palma, eco, eco. Se ele bate palmas a cada segundo e a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, a sua distância ao paredão é de... Então, para você saber a distância ao paredão, basta a gente calcular aqui, né? Já que a velocidade é constante, ó, distância é velocidade vezes o tempo. A velocidade é 340 metros por segundo, que ele disse aqui. Mas quanto tempo leva para o som ir até o paredão e voltar? Veja bem, ele falou que ele bate palmas a cada segundo. Então, se aqui for 0 segundo, a outra palma vai ser batida quando der 1 segundo. Então, quanto tempo leva para o som da palma ir até o paredão e voltar para ele ouvir o eco? Demora apenas 0,5 segundo. Então, o tempo vai ser de 0,5. Portanto, a distância até o paredão vai ser igual a de 340 vezes 0,5, 170 metros. Tranquilinho, né? Então, 170 metros é a distância. Só que perceba, isso é a distância que o som percorre para ir
e para voltar. Como ele quer saber a distância dele até o paredão, então vai ser metade disso. Metade de 170, 85 metros. Fez sentido? Não. Então, o eco é quando o som vai e volta. Só que ele não quer saber a distância da ida e da volta. Quer saber só a distância da ida, por exemplo. Então, é metade disso aqui. 85 metros, letra B. Ok? Vamos lá para a segunda lista, então. Aqui são as questões de número 1, 2, 3, 7 e 9. Duas esferas condutoras idênticas, inicialmente eletricamente neutras, encontram-se suspensas por fios inextensíveis e isolantes. Sobre elas, um jato de ar perpendicular ao plano da figura é lançado durante determinado tempo. Começa a soprar aqui as esferas. Lembra que o ar vai se atritar com elas e isso provavelmente vai eletrizar elas por atrito. Após esse procedimento, observa-se então que ambas as esferas estão fortemente eletrizadas e quando o sistema alcança novamente o equilíbrio estático, as tensões nos fios diminuíram ou aumentaram e as esferas se atraíram ou repeliram. Se as duas foram eletrizadas do mesmo jeito, as duas ou ficaram positivas ou ficaram as duas negativas. Vamos supor que ficaram as duas positivas, tanto faz. O que vai acontecer com o comportamento delas? Elas vão começar a se empurrar para longe uma da outra. Positivo com positivo repele. Então, as esferas se repeliram e a tensão no fio aumentou, porque o fio vai ficar mais puxado por causa dessa força. Então, as tensões nos fios aumentaram e as esferas se repeliram, porque vão ficar com cargas iguais. Próxima questão, questão 2. Um corpo A fica eletrizado positivamente quando atritado em um corpo B. Em seguida, ambos os corpos são colocados em suportes isolantes. Então, você atritou A com B. Como é que vai ficar o A? Se você atritou o A com B e o A ficou positivo, o B só pode ter ficado negativo, né? Lembra que na eletrização por atrito, um fica com carga de um sinal, o outro fica com carga de sinal contrário, porque um acaba arrancando elétrons do outro. Beleza. E aí você colocou eles em suportes isolantes. Quando as barras metálicas C e D tocam respectivamente A e B, ocorre transferência D. Então quando você encostar alguma coisa no A, uma coisa metálica, o que vai acontecer aqui? Já que o A está positivo, ele vai roubar elétrons, da barra metálica que encostar nele. Então, quando você encostar aqui essa barra C no A, o que vai acontecer é que o A vai receber elétrons dessa barra. Então, vamos lá, aqui, elétrons vão de C para A. Beleza. Então, pode ser letra C ou A. Lembra que prótons não se movem. E quando você encostar uma barra no B, como o B já está com excesso de elétrons, B vai passar elétrons para a barra. Então, vai ser de B para D. Então, elétrons vão de C para A, no primeiro caso, depois de B para D. Letra A. Agora a questão 3. Uma régua de plástico, ao ser atritada vigorosamente com um pedaço de lã, adquire a capacidade de atrair pequenos pedaços de papel. Sobre as propriedades elétricas da régua e da lã, relacionadas com o fenômeno descrito, é incorreto. O que é errado? A régua, depois de ser atritada com a lã, deixa de ser neutra, ou seja, a quantidade de cargas negativas e positivas não é mais a mesma. Verdade. Só que ele não quer a certa, quer a errada. Vamos lá. Letra B. Ao atritarmos vigorosamente a régua com a lã, partículas com cargas elétricas positivas podem passar de um material para outro. Não. Lembra que somente elétrons se movem. Cargas positivas não se movem. Isso aqui é errado. Está incorreta a letra B. Vamos lá agora para a questão de número 7. Um pente previamente utilizado para pentear cabelos secos e limpos adquire a capacidade de trair pedacinhos de papel picado, como mostrado na figura. Tal atração ocorre mesmo antes de o pente tocar nos pedacinhos de papel. Considerando-se o fenômeno descrito, é correto afirmar que o pente, o que aconteceu aqui? Adquire cargas elétricas positivas e atrai o papel, que também adquire cargas elétricas positivas ao ser rasgado. Não, né? O papel, ele está neutro. Então, ele não adquire cargas para ser rasgado. Letra B. Adquire cargas elétricas que anulam o campo gravitacional em torno dele. Meu Deus, vamos nem continuar. Letra C.
é eletricamente carregado e polariza os pedacinhos de papel, atraindo-os, mesmo que estejam eletricamente neutros. Exatamente. Vai acontecer polarização. O papelzinho tem tanto positivo quanto negativo. Só que se você chegar com, por exemplo, o pente aqui que está negativo, as cargas negativas do papel vão tender a se voltar para cima e as positivas para baixo. Isso que vai gerar essa atração, mesmo que o papel esteja neutro. A última, portanto, questão 9. Vamos lá. Três esferas idênticas A, B e C encontram-se separadas e suspensas por fios isolantes conforme a ilustração. Então tá aqui A, B e C. As seguintes ações e observações são então realizadas. Quando se aproximar de B, eles não querem ficar perto. Então veja bem, A tem o mesmo sinal que B. Ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Já quando você aproxima B de C, ele se atrai. Então o que acontece aqui é que, por exemplo, B é positivo e C negativo, ou vice-versa. B é negativo e C positivo. O único jeito de se atraírem, né? Bom, dito isso, das possibilidades apresentadas na tabela seguinte, aquelas que estão em conformidade com as observações são: então, a primeira possibilidade, A e B serem positivas e C ser neutra. Pode ser, ó, A com B positiva vai repelir e B com C neutra vai atrair. Ué, mas como assim? Positivo atrai neutro? Atrai, igual a gente viu aqui no papel, né? Pode acontecer polarização, então pode ser a primeira sim. Lembra que carga atrai neutro. Segunda, as A e B serem neutras. Aí não, né? Porque elas têm que ter carga e cargas iguais. Terceira, A e B serem negativas. Fechou? E C ser neutro. Ok. Se ambas forem negativas, se repelem. E se essa for negativa e essa neutra, atrai. Então lembra que não é só positivo que atrai negativo. Então, possibilidades corretas, primeira e terceira, letra B. Ok? Vamos para a última lista, então, sobre eletrostática. Vamos lá. Ao verificar as especificações técnicas de um chuveiro, Tobias vê que a corrente elétrica que passa por ele, quando funcionando na posição inverno, é 60 amperes. Beleza, então o valor do Izinho é 60. Dessa forma, ele pode concluir que durante o intervalo de 1 minuto, que é 60 segundos, a quantidade de carga que passa pelo chuveiro é. Lembra que a corrente, que a gente chama aqui de corrente Izinho, deixa eu colocar aqui, ó, Izinho, é igual a carga que passa dividida pelo tempo. Então a carga vai ser o quê? O tempo vezes a corrente. Só que lembra que o tempo deve ser usado em segundos. Então, se a corrente é 60 e o tempo é de 1 minuto, que também é 60 segundos, então vai ficar 60 vezes 60. Claro, isso vai dar 3.600 coulombs. Então, letra D, tranquilo? Vamos para a próxima, 22. A bateria de um celular possui uma quantidade de carga igual a 2.000 mAh, que equivale a 7.200 coulombs de carga. Considerando que o celular funcione com uma corrente média de 0,2 A, por quanto tempo em minutos ele funcionará antes que a bateria se descarregue? Então a gente já viu ali a formulinha de corrente, ó, I é igual a quê? Carga dividido por tempo, não é isso? Então vamos lá, a corrente é 0,2 e a carga é 7.200, então eu só vou trocar aqui, ó, T é igual a 7.200 dividido por 0,2. E aí eu vou ter o tempo de funcionamento em segundos. Então, fazendo essa conta rapidinho aqui, ó, 7.200 dividido por 0,2. Isso é igual a 36.000 segundos. Só que eu não quero o tempo em segundos, né? Eu quero o tempo em minutos. Como é que eu passo 36.000 segundos para minutos? Eu divido por 60. Então, se eu dividir isso aí por 60, ó, 36, corta um zero aqui, 36 por 6, 6, com os dois zeros que ficaram, 600 minutos. Questão 23. Considere uma pilha típica de uso em controles remotos de TV, com tensão de 1,5 V. Caso o polo positivo seja conectado ao polo negativo por um fio condutor perfeito, é correto afirmar que durante essa conexão
a corrente elétrica será de 1,5 ampere. A diferença de potencial elétrico será de 1,5 volts. A resistência da pilha será de 1,5 ohm. A energia transferida será de 1,5 joule. A gente não pode falar nada sobre corrente, resistência, porque a gente não sabe como é a construção da pilha, a gente não tem essas informações. Então a única coisa que eu posso dizer é isso, ó, que a diferença de potencial elétrico será de 1,5 volt. É isso que significa a pilha ter 1,5 volt. Questão 24. Ao ligarmos uma lâmpada em uma bateria em um circuito fechado, teremos um movimento de cargas elétricas, que é o que chamamos de corrente elétrica. Dessa forma, a lâmpada poderá brilhar. Sobre o movimento das cargas, que acontece pela diferença de potencial gerada pela pilha, é correto afirmar: os elétrons do fio condutor se movem do polo positivo para o negativo da pilha. Então isso aqui tem a ver com o sentido, né, da corrente elétrica. Veja bem, lá na pilha você tem o polo positivo e o polo negativo. Então realmente a gente tem que tomar cuidado aqui com uma coisa. O polo negativo a gente entende o quê? Como de onde saem os elétrons. E o polo positivo, se você estivesse considerando prótons se movendo aqui, né? Então, no fim das contas, o que a gente tem é que os elétrons do fio condutor se movem do polo positivo ao negativo da pilha, ok? Eles vão fazer esse movimento aqui de entrar nesse sentido. Então, letra A é a verdadeira. Questão 25. Um engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de uma edificação, deve levar em conta vários fatores, de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. Considerando um trecho da fiação com determinado comprimento que irá alimentar um conjunto de lâmpadas, avalie as seguintes afirmativas. Primeiro, quanto mais fino o fio condutor, menor será a resistência. Não, né? A gente viu que o fio mais fino, ele é um caminho que dificulta mais a passagem dos elétrons. Então a resistência vai ser maior. Primeiro é errado. Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a perda de energia em forma de calor. Com certeza. Porque isso vai gerar mais atrito lá dentro com as cargas. Mais atrito, mais calor gerado. Terceira, quanto mais fino for o fio condutor, maior será a sua resistividade. Perceba o seguinte, né? A resistividade é uma coisa que depende apenas do material do fio. Toma cuidado com as palavras. Resistividade é uma característica do material. Isso não muda se o fio é fino, se o fio é grosso. A resistência é que muda, tá? Então a verdadeira aqui é somente a 2. Questão 26. Sobre o efeito Joule, é correto afirmar: é um fenômeno sempre desejável em qualquer aparelho. Então você acha útil que o seu celular, por exemplo, esquente quando você está usando ele? Não, não é sempre desejável, não. Letra B. Acontece pela transferência de energia dos elétrons da corrente para os átomos da resistência elétrica. Não, né? Não é transferência de energia dos elétrons para os átomos. C. É consequência do aquecimento causado pelo fluido elétrico. Oxe, fluido elétrico. Não. Letra D. É a causa do aparecimento de energia térmica e luminosa quando uma resistência elétrica se aquece. Isso aí. 27, que é a última questão. A CEMIG, empresa responsável pela geração e distribuição de energia em Minas, atende cerca de 20 milhões de habitantes através de redes de distribuição elétrica, como mostrado na figura abaixo. As principais grandezas físicas envolvidas em um circuito elétrico são tensão elétrica, medida em volt, que é a DDP, né, diferença de potencial, corrente elétrica, medida em ampere, e a resistência elétrica, medida em ohm. Então, sobre essas grandezas, podemos afirmar que o volt expressa a quantidade de energia por unidade de tempo. Não, né? O volt é a quantidade de energia dada por cada carga. B. Em amperes, mede-se a quantidade de energia por unidade de tempo. Também não. Ampere é quanta carga passa por tempo, né? Que é a corrente. Letra C. Em ohms, mede-se a quantidade de amperes por unidade de tensão elétrica. Então ele está falando aqui que
o R, né, a resistência, é a quantidade de amperes por unidade de tensão. Não, né, galera? Por fim, letra D, o volt expressa a quantidade de joules por unidade de carga elétrica. Realmente, é quanta energia você dá para cada carga elétrica, para que ela circule ali o circuito e faça a conversão de energia. Então, letra D, ok? Então é isso, até a próxima.